Olá! Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que é ter filhos sem rede de apoio e que dicas que eu posso dar para as famílias aí que estão pensando em ter filhos ou que já vão ter filhos em breve e que não tem uma rede de apoio, assim, pelo menos não uma óbvia pra quem contar, o que a gente pode fazer pra deixar o caminho de vocês um pouco mais tranquilo ou se sentirem um pouco mais seguros. Então, deixa eu situar um pouquinho para vocês como é que foi a minha história, a nossa história com a rede de apoio ou com a falta de rede de apoio. A gente mudou para Londres 2 anos antes da Alice, que é a nossa primeira filha, nascer, e a gente não tinha conhecidos aqui, amigos aqui antes. A nossa família também ficou no Brasil, então a gente não tinha ninguém com quem contar, assim, obviamente. Lógico que a gente tinha feito alguns amigos nesse meio tempo, mas não eram amigos que poderiam largar o que estão fazendo e ficarem nos dando suporte. Além disso, como a gente tinha mudado não fazia muito tempo, eu tava começando a minha carreira aqui como fotógrafo, meu negócio de fotografia aqui, ainda era recente, né? E eu não tinha uma base de clientes muito grande ainda. E pra eu contratar um suporte pago era muito caro, eu precisaria ganhar muito mais dinheiro, ter bastante clientes pra valer a pena eu estar pagando alguém pra me dar um suporte com os cuidados com a minha filha, e ao mesmo tempo eu preferia que esses cuidados fossem meus, né? Então, tipo, eu ia ter que ficar fora a maior parte do dia para poder pagar essa pessoa para ficar com ela, se fosse o nosso caso. Schiller tinha já o seu emprego fixo, que bancava nosso dia a dia. Como a gente estava aqui há menos de 2 anos, pelo emprego fixo dele, ele tinha direito a 2 semanas de licença paternidade no máximo. Eu deixei de lado o meu trabalho de fotografia por opção e por falta de opção também, porque aqui a gente não tem creche para crianças muito pequenas e também gratuitas, né? Caso eu quisesse pagar, eu ia ter que estar ganhando super bem para poder pagar, porque não é barato, ou mesmo para contratar uma babá não é barato. Então não compensava para mim voltar a trabalhar nesse momento e daí deixar outra pessoa cuidando da minha filha ao invés de eu ficar em casa cuidando dela. Então a gente resolveu que nesse momento eu ia pausar meu trabalho, mesmo amando o que eu fazia, e aí eu pausei para ficar cuidando dela. Schiller, como tinha emprego fixo, ele tinha 2 semanas de licença paternidade e depois ele retornaria ao trabalho. Então esse era o nosso contexto da nossa primeira filha. Eu passava os dias inteiros cuidando dela, Schiller ia pra trabalhar, ele saía 8 da manhã e voltava 8 da noite, mais ou menos, então eu passava o dia inteiro com ela. E aí eu vou contando pra vocês o que eu acho que a gente aprendeu, o que eu acho que eu posso dar de dica pra vocês nesse período, e vou contando como é que funcionava com a gente. Agora, na minha segunda filha, que nasceu faz pouquinho, ela tá com menos de 3 meses agora, a gente já tinha outra estrutura e outro estilo de vida. Eu trabalhando aqui com as redes sociais, com criação de conteúdo, o Schiller trabalhando comigo, e a gente podendo ter essa flexibilidade de escolher os momentos em que vai dedicar para o trabalho ou que vai dedicar aos cuidados com ela, nós dois juntos. Então eu tinha o suporte dele, antes eu ficava sozinho o dia inteiro, hoje ele fica comigo na maior parte do dia, dividindo as atividades comigo, tanto de trabalho como de cuidado com as meninas ou com a casa. Dessa vez, entretanto, eu tenho que continuar trabalhando, porque eu não tenho como pausar aqui o nosso negócio, que é a nossa fonte de renda, a nossa empresa, digamos assim. Então eu preciso equilibrar esses cuidados com o meu trabalho também. Claro que eu escolho o tanto que eu quero dedicar para isso ou não. Quanto mais eu dedico, mais a minha empresa cresce. Quanto menos eu dedico, mais paradinha, digamos assim, ela fica, mas eu ganho um tempo de qualidade com a minha filha e com a minha família e com outras coisas que eu preciso fazer. Então eu tento achar esse equilíbrio dentro disso. Além disso, por causa de que a gente tem essa estrutura, que eu tenho mais ele para contar agora no dia a dia também, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar, a gente acabou contratando pessoas para nos ajudarem. Tem uma pessoa que vem 2 dias da semana, são pessoas diferentes, né? Mas 2 dias da semana eu tenho pessoas que vêm pela manhã para dar uma limpada e organizar a casa. Tem uma pessoa que vem a cada 15 dias fazer comidas que a gente deixa em marmitas. No nascimento da Alice eu não tive ninguém, quer dizer, minha sogra veio aqui, mas ela chegou muito antes da Alice nascer. A Alice nasceu de 42 semanas, então ela ficou só 3 dias depois do nascimento da Alice. Então por isso que eu digo que não tive ninguém assim no começo, porque ficou só eu e o Schiller mesmo. Dessa vez a gente teve a minha Dina e minha irmã que vieram pro nascimento da Júlia e conseguiram nos ajudar nesses primeiros dias. Então foi um pouquinho diferente os meus 2 cenários, mas aí eu vou trazer dicas pra vocês do que eu acho que faz sentido e que me ajudaram nos 2 cenários, pra vocês aproveitarem o que vocês conseguirem para a realidade de vocês. Então, começando. A primeira coisa que quem ainda não teve filho precisa entender, que eu não tinha muita noção antes de ter filho, é alinhar as expectativas do que vem a seguir. É muito difícil a gente
imaginar como vai ser antes de acontecer. A gente acha que consegue dar conta de tudo, porque vê um monte de gente que a gente acha que dá conta de tudo, e a gente, na verdade, muitas vezes não faz ideia da quantidade de trabalho que dá ter um filho, especialmente nos primeiros meses, especialmente lidar com todas as questões, com privação de sono, com amamentação, enfim. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter noção é que dá muito, muito, muito trabalho. Que falam que precisa de uma vila para criar uma criança, que era como as pessoas antigamente viviam em comunidades, que todo mundo se ajudava, os vizinhos, quem tivesse por perto conseguia ajudar uns aos outros. E hoje em dia a gente vive muito isolado. Então a gente acaba tendo os filhos sem essa estrutura de comunidade que existia antigamente, e fica meio subentendido que todo mundo dá conta e todo mundo precisa dar conta e que é tranquilo. Isso aqui não é. É bem puxado e é bem pesado. Então acho que isso a gente precisa alinhar já desde o começo, que precisa se pensar que vai ser trabalhoso. E aí, quando a gente pensa que vai ser trabalhoso, a gente pode pensar que, dependendo da estrutura que a gente tem, a gente não vai dar conta de tudo. E que tá tudo bem, desde que a gente tenha ciência disso, que não vai dar conta de tudo e que a gente elenque nossas prioridades. E aí, falando disso, é importante a gente entender qual é a expectativa que a gente tem sobre isso e que entender que provavelmente a gente não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. E aí, a gente não dando conta de tudo, ter rede de apoio nos ajuda a equilibrar os pratinhos, que são muitos pratinhos que a gente precisa equilibrar nessa fase. Essa rede de apoio que a gente fala, muitas pessoas que moram perto da família às vezes já têm isso automaticamente, que é o caso que a gente não tinha, que eu acho que muitas pessoas acabam não tendo por morarem mais isolados, morarem longe da família, ou mesmo às vezes mora perto, mas não tem a família para poder contar para esse tipo de coisa. Então, eu quero começar dizendo que essa ajuda, ela não precisa necessariamente vir da família, essa rede. Ela pode vir de outras pessoas, ela pode vir de amigos, e ela pode ser contratada também, se você tiver condições. Você pode contratar uma faxineira, uma babá, uma pessoa para fazer comida, ou um serviço de entrega de comidas prontas, ou mesmo uma psicóloga para ajudar com a saúde mental dessa mulher que tá ali, ou do homem também, né? Desses pais que estão nascendo aí. Então, primeira coisa que eu queria dizer, se você tem condições de contratar uma rede de apoio paga, provavelmente vai valer muito a pena. Mas mesmo para quem não tem, muitas vezes a gente consegue ter ajuda de amigos, de outras mães, de pessoas que às vezes a gente nem é super próximo e que estão dispostas a nos ajudar também. Acho que a gente precisa entender que nesse momento a gente pode pedir ajuda também, que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, pedir ajuda e aceitar ajuda também. Às vezes algum amigo, algum conhecido tá te oferecendo ajuda genuinamente e a gente fica com vergonha de aceitar porque acho que não quer incomodar a pessoa, mas nesse momento que é tão intenso pra gente, às vezes é importante a gente aceitar ajuda, pedir ajuda, e isso pode fazer bastante diferença na qualidade dos dias do maternário de vocês. E aí, nesse sentido de pedir ajuda, eu lembrei dos grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp de mães, eu não precisa ser de WhatsApp necessariamente, mas grupos de mães, grupos de pessoas que estão passando por momentos parecidos. Eu entrei em vários grupos quando eu engravidei e eu percebi que não é porque as pessoas são mães também é que elas vão ser compatíveis, ou que eu vou gostar de conversar com elas, ou que vão ser minhas amigas. Mas uma coisa que foi muito legal nesses grupos pra mim foi de poder ter à disposição pessoas que estão passando por uma fase parecida, e aí a gente tem aquilo ali meio que de um suporte quando não sabe pra onde correr, digamos assim. Pra gente, por exemplo, que não conhecia a estrutura do país, da cidade, pra alguns tipos de serviços, eu chegar ali e perguntar, vocês sabem o que eu faço que o meu filho tá com isso, a minha filha tá com isso agora, põe ali num grupo às vezes já madrugada, já tem alguma mãe respondendo, então tem todo esse envolvimento de outras pessoas, nem que seja só pra meio que de backup, assim, pra algumas coisas que a gente precisa. Uma coisa que eu percebi é que nessa história de pedir ajuda que eu tava falando agora, outras mães muitas vezes estão dispostas a ajudar no que for preciso, porque elas também estão passando por situações que elas sabem a importância da ajuda nessa fase da vida. Então, às vezes a pessoa nem te conhece muito, ela super te oferece uma ajuda, te dá uma solução, ela tem vontade de te ajudar. Eu acho que a maioria desses grupos são muito solidários. As mães são muito solidárias umas com as outras. Então, por isso que eu acho que vale eu mencionar para dar uma chance. Se você não tem um grupo de WhatsApp de amigas próximas ou da sua região, às vezes a gente tem, né, amigos que estão na mesma fase que a gente, mas mesmo que você não tenha, vale a pena entrar em grupos aleatórios que seja, para esses momentos que você precisa, às vezes, de uma ajuda, de uma dica, e às vezes não tem um pediatra disponível naquela hora, não tem um serviço que você possa consultar ou pedir ajuda naquele momento, e até para troca de experiências. Às vezes é uma coisa besta, assim, às vezes é uma roupinha que tem não sei o que, como é que tira a mancha, coisas do dia a dia que a gente precisa
trocar muitas vezes, e se você não tem rede de apoio, eu imagino que você não tem às vezes nem com quem trocar essa ideia, ou nem com quem conversar. No meu caso, por exemplo, eu ficava sozinho o dia inteiro, na época da Alice, né? Schiller trabalhando fora, e tinha questões que eu podia trocar com ele, mas que limitava, porque o conhecimento dele e o meu eram mais ou menos parecidos. Então, esses grupos foram bem importantes pra mim no início. Mesmo que dali, dos grupos que eu participei, não tenha super evoluído pra grandes amizades, mas tem amizades que saíram também daqueles grupos ali. E com o tempo a gente vai criando subgrupos de pessoas que se dão melhor ali em cada grupo, vai fazendo encontros presenciais também. Aliás, sair de casa, encontrar presencialmente outras pessoas, às vezes é uma coisa que vai manter a gente mais feliz, mais motivado. Então esses grupos podem evoluir para outras atividades, para amizades inclusive. Às vezes, se você é novo numa região, eu acho que quando é novo, às vezes é difícil fazer amizades novas em um lugar novo, que a gente não conhece ninguém, mas esses grupos de mães são uma oportunidade que a gente tem para conhecer outras pessoas. Pode ser que a gente conheça ali 40 pessoas e que 39 não vão ter afinidade nenhuma com a gente, mas talvez tenha uma pessoa que vai surtir uma amizade que vai já ter valido a pena. E aí, independente dessas pessoas que vocês conhecem ou não conhecem e das ajudas contratadas que podem ser feitas ou não. Um dos setores, assim, que eu acho que a gente pode olhar de atividades que a gente precisa, às vezes, de um suporte, é nas tarefas relacionadas a tarefas da casa. É contratar uma faxineira. Eu tinha, na época não tinha faxineira, mas eu tinha robozinho aspirador. Isso fazia muita diferença no meu dia a dia, porque eu não conseguia varrer um chão com a criança sempre no colo, sempre ali tendo 1 milhão de coisas pra fazer. Então o robozinho aspirador meio que salvava o dia, assim, a casa de não ficar imunda. Máquina de lavar louça, eu sei que não é muito comum no Brasil, mas pra gente aqui fazia muita diferença, faz muita diferença até hoje, porque a louça a gente já não precisa lavar, a maioria da louça, só coloca lá na máquina, então é uma atividade a menos do que a gente precisa fazer. Essas coisas mais automatizadas, comidas, descobrir alguém que talvez faça marmitas ou venda marmitas congeladas, pra gente não ficar apelando pra comidas não saudáveis no dia a dia. Então esse tipo de coisa que vai ajudar nas tarefas da casa, porque a casa vai sujando, a casa vai ficando bagunçada, e uma coisa que a gente às vezes não tem noção é o quanto a gente nem consegue fazer isso quando tá cuidando de uma criança. Então imagina meu cenário lá, eu ficava em casa, o marido ficava trabalhando o dia inteiro fora, o que eu conseguia fazer era cuidar da criança e me alimentar. Era o máximo que eu conseguia fazer. Eu não conseguia arrumar. Às vezes, assim, ó, dependendo da fase, se ela ficava um pouquinho paradinha brincando, eu dava uma ajeitada nas coisas. Mas assim, ter expectativa de que eu vou conseguir manter a casa limpa ou manter arrumada é uma fonte pra se frustrar, porque é muito difícil. E eu acho que é bom que até o parceiro que vai estar trabalhando fora entenda a expectativa dele também de que se a mulher tá cuidando da criança, ela provavelmente já vai estar bem esgotada. E não cria a expectativa de que ela consegue fazer alguma coisa além disso. Às vezes, além dela tá só cuidando da criança, ela ainda vai estar muito mais esgotada do que quem tá trabalhando fora. Schiller fala hoje, né? Hoje ele vê a realidade de que é cuidando da criança, e quando ele trabalhava fora, ele não tinha muita noção de quanto cansava ficar com uma criança o dia inteiro. Que a gente fica no mesmo ambiente, olhando pra mesma coisa o dia inteiro, com um bebezinho que é a coisa mais fofa do mundo, mas que cansa. A gente não areja a cabeça pra falar sobre outros assuntos, a gente tá ali sem conversar com adultos, sem botar a nossa criatividade, nossa produtividade pra funcionar, a gente tá só ali suprindo as demandas que aquela criança nos pede. E isso é muito exaustivo e não sobra muito tempo pra fazer outras coisas. Aliás, uma pessoa cuidando de uma criança sozinha já é super cansativo e estressante. Então, eu acho importante que a gente tenha essa noção e que a pessoa que tá ali, que não é a pessoa que tá ficando ali o dia inteiro, tenha essa noção também pra saber que expectativa criar ou não criar. E aí, nessa linha de tudo que eu falei até agora, eu acho que é importante pra vocês como família ou como pais ou cuidadores, ou mesmo quem não tem parceiro, alinhar quais são as suas prioridades. As suas prioridades como indivíduo, as suas prioridades como família, as suas prioridades como pais, e elencar o que é prioritário dentro da realidade de vocês, dentro do que vocês podem fazer. Podem contratar ajuda? Ótimo, vamos contratar ajuda. Não tem como contratar ajuda? Não vai dar pra fazer tudo. O que é prioridade dentro do que a gente consegue fazer? É prioridade que a criança esteja bem cuidada ou é prioridade que a casa esteja impecável? É prioridade a saúde mental da mãe e que a criança fique com outra pessoa? Eu não sei, isso vai ser só vocês que vão poder decidir, mas é importante que vocês tenham clareza disso e que estejam alinhados com
parceiro de vocês ou com a parceira de vocês. Então, esse tipo de coisa é só vocês que podem dizer. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. A gente não tinha condições na época de pagar faxineira. O que a gente fazia era que a gente tentava ignorar ao máximo o excesso, as bagunças ou sujeiras da casa, até onde dava, claro. A gente fazia o mínimo possível, mas o resto, se não deu pra fazer, paciência. O que importa é o quê? Eu tô feliz, eu tô descansada, a minha criança tá feliz, a minha criança tá saudável. Isso importava muito mais pra mim. Eu preferia ter minhas horas de sono garantidas pra eu me sentir bem, me sentir renovada, do que gastar um tempo que seria do meu sono pra limpar um chão, pra limpar um banheiro, sei lá, o que quer que fosse. Mas tem outras pessoas que não conseguem lidar com uma casa bagunçada, uma casa... Então, enfim, o que eu queria dizer é que essas prioridades e essas escolhas são individuais, ou falta de escolha muitas vezes, né? Mas que vocês têm que ter clareza disso quando vocês decidem o que fazer ou o que deixar de fazer. Acho que nesse caso é mais sobre o que deixar de fazer do que sobre o que fazer. É aquela coisa de a gente não vai conseguir dar conta de tudo, então o que a gente aceita que a gente não vai dar conta, o que a gente tá mais tranquilo em deixar de lado. E aí, nesse elencar prioridades e deixar as coisas alinhadas, é muito importante que o parceiro ou parceira e você estejam bem alinhados com o que é importante para os dois, com o peso que é para a pessoa que tá cuidando, para a pessoa que tá cuidando, organizando a casa, que isso fique claro. E aí tem que ter muita conversa entre os dois, para os dois entenderem os dois lados, sempre pensando em escutar o outro, entender a realidade do outro e ver o que se pode fazer em conjunto para que no total esteja todo mundo mais bem estruturado ou mais feliz. O que funcionava pra gente, tô falando mais da minha experiência lá atrás, porque eu tinha muito menos suporte e rede de apoio lá atrás quando a Alice nasceu do que agora com a Júlia, né? Então é o que eu consigo imaginar mais que a minha experiência possa trazer de dicas pra vocês. Mas o que acontecia lá é que eu ficava o dia inteiro responsável por cuidar da Alice. A casa, se eu não conseguisse fazer nada, tava tudo bem, desde que eu estivesse descansada, alimentada e cuidando da Alice, a Alice também estivesse descansada e alimentada. Então, o que eu conseguia fazer? Cuidar dela, dormir. E Schiller chegava de noite em casa, então ele ficava quase todo dia fora. A prioridade quando ele chegava era ficar com a Alice pra eu poder tomar um banho com calma. Eu sempre tomei banho com calma, porque isso sempre foi prioridade. Tomar um banho com calma. Depois, quando eu pegava ela pra amamentar de novo, ele ia fazer a nossa janta. Ele sempre pensava em deixar alguma comida pronta pro dia seguinte pra eu não precisar cozinhar pra mim mesma, porque é difícil cuidar de uma criança e cozinhar e lavar a louça. Então ele já deixava uma comida pronta, porque no outro dia eu só ia lá, esquentava minha comida e comia, então eu conseguia me manter alimentada. E aí a gente ainda fazia a função de botar a roupa pra lavar, essas coisas geralmente era à noite. Se eu conseguia fazer alguma coisa durante o dia, eu fazia. Eu sempre fazia. Quando ali estava mais tranquila, ficava dormindo mais tempo ou ficava brincando ali no tapetinho. Sempre que eu conseguia, eu fazia. Mas eu nunca tinha isso como uma obrigação ou como uma garantia de que eu ia conseguir fazer. E aí isso acabava deixando o meu maternário um pouco mais leve. Eu já ficava naquela coisa de não ter com quem conversar o dia inteiro. E ele já saía para arejava a cabeça porque ele saía para ir trabalhar, mas ele mudava o ambiente, ele conversava com outras pessoas, ele ficava escutando o audiobook dele enquanto estava no metrô. Então para ele acabava sendo muito mais leve do que para mim. E aí a prioridade era que eu também tivesse momentos de distração ou diversão e que a gente também tivesse em conjunto também, né? Então, aos pouquinhos a gente conseguiu começar a incluir essas coisas que nos traziam também prazer como indivíduos. Porque no começo a gente fica meio que envolvido só naquela coisa de vamos tentar dar conta, vamos criar o nosso nova rotina como família, mas a gente acaba se deixando um pouquinho de lado. E isso que eu queria também chegar a uma observação aqui, para vocês não esquecerem quando elencarem prioridades que vocês precisam olhar para vocês também, seja o pai, seja a mãe, quem tiver ali precisa também olhar para suas necessidades. Lógico que elas provavelmente não vão estar acima da necessidade dos outros ou da criança, mas elas precisam ter um espacinho, nem que seja pequeno assim na nossa rotina, sabe? Pra gente não esquecer da gente também, porque daqui a pouco a gente tá acabando prestando atenção em muitas coisas e deixando de lado a nossa saúde mental. É importante que isso entre nas atividades também. Lógico que no início às vezes a gente não consegue, mas aos pouquinhos a gente vai acrescentando. Fazer exercício, ir dar uma volta, conversar com uma amiga, às vezes chamar uma amiga pra vir em casa. Então esse tipo de coisa eu acho que também fazem parte das rotinas que a gente precisa considerar quando tá avaliando o que vai precisar ou não. Aliás, eu acho que essas prioridades e essas atividades, elas são dinâmicas, elas vão mudando. Então não adianta a gente pensar, nasceu, eu vou querer isso e aquilo, mas aí a gente vai vivendo e vai vendo que as prioridades às vezes são diferentes
diferente. Às vezes a minha prioridade no começo é amamentar, depois a amamentação engrenou, não tá conseguindo dormir, a minha prioridade é conseguir dormir, e daqui a pouco conseguiu dormir, a minha prioridade é me exercitar. Então isso tem que ser dinâmico e tem que estar claro que isso precisa ser constantemente reavaliado. Algumas coisas a gente consegue fazer antes da criança nascer, antes de estar de vez assim enfiado na maternidade. Algumas coisas a gente pode se preparar. Eu acho que esse vídeo deve ter dado uma noção para vocês de algumas coisas para esperar, mas muita coisa a gente vai ter que acabar ajustando no meio do caminho, tipo consertando o carro enquanto que ele tá andando. Mas é normal, é isso mesmo, e acontece com todo mundo. Eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que dê para ajudar a ter uma noção maior do que é uma realidade depois que a criança nasce, para vocês verem se consegue se preparar de alguma maneira, para estar um pouco mais preparado do que a gente estava lá no começo. Agora, nessa segunda gravidez, a gente já pensou em outras coisas, já conseguiu se preparar melhor, estamos nos sentindo muito mais bem estruturados dessa vez. E espero que ajude, e se vocês conhecem alguma família aí que tá se preparando para ter filhos, que não tem rede de apoio também, ou que não sabe como se preparar, como preparar esse suporte, essa rede de apoio, manda esse vídeo, espero que seja útil para quem estiver assistindo. E me contam o que vocês acharam no comentário, se alguém já passou por situação de ter filho sem rede de apoio também, ou que tem alguma dica que faça bastante diferença, coloca nos comentários também, que daí o pessoal pode trocar um pouquinho e ter outras dicas de outras visões de outras pessoas também. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!